Vamos para mais uma semana de estudos? Nessa aula, a gente vai começar a estudar as funções oxigenadas. Dentre as funções oxigenadas, hoje a gente vai falar dos álcoois, ok? Bom, como eu falei para vocês, funções oxigenadas. Logo, o que vai ter nessa estrutura? A presença do oxigênio. Bom, nós estudamos os hidrocarbonetos e os hidrocarbonetos são compostos que contêm somente carbono e hidrogênio. Agora, a gente vai começar a estudar as outras funções e o que diferencia elas é o que nós chamamos de grupo funcional. No caso dos álcoois, o grupo funcional é a hidroxila, que é o grupo OH. Então, definindo uma definição bem simples de álcoois, álcoois são compostos orgânicos, ou seja, compostos que contêm carbono, que possuem o grupo OH, que nós chamamos de hidroxila, que a gente já estudou lá na inorgânica, ligado a carbono saturado. Lembrando que carbono saturado é aquele carbono que só faz simples ligação. Então, carbono saturado é aquele que só faz simples ligação. A gente representa os álcoois da seguinte fórmula: ROH, ou seja, eu vou ter um radical orgânico ligado à hidroxila. Lembrando que o carbono, onde está a hidroxila, tem que ser um carbono saturado. Exemplo de álcool, vamos pegar o exemplo mais comum do nosso cotidiano: CH3, CH2, OH. Então, esse OH aqui está ligado nesse carbono. E esse carbono está fazendo só simples ligação. Esse composto CH3CH2 trata-se do nosso etanol, presente muito no nosso cotidiano, o etanol, ok? Bom, mas os álcoois, eles podem ter mais de um grupo OH, tá? Aí a gente vai classificá-los quanto a isso. Então, classificação quanto ao número de hidroxilas. Classificação dos álcoois quanto ao número de hidroxilas. Se ele tiver só uma hidroxila, ele vai chamar de monoálcool. Se ele tiver só uma hidroxila, ele é chamado de monoálcool. Monoálcool ou monol. Se ele tiver duas hidroxilas, ele é chamado de diálcool ou simplesmente diol. Se ele tiver três hidroxilas, como por exemplo a glicerina, ele é chamado de triálcool, ou também chamado de triol. Se ele tiver mais hidroxilas, ele é chamado de poliálcool. Então, um álcool, ele tem que ter, no mínimo, uma hidroxila ligada a carbono saturado, para ele ser classificado como álcool. Mas a estrutura pode apresentar mais de uma hidroxila, ok? A nomenclatura, segundo a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela é composta de um prefixo, mais um sufixo, mais a terminação -ol. Lembra que eu falei para vocês que cada função... aqui é infixo. Isso. Um infixo. Isso. Então, eu vou ter um prefixo
um infixo e o sufixo é que é a terminação -ol. O prefixo, ele vai indicar o número de carbonos. O infixo é o tipo de ligação entre os carbonos. E -ol quer dizer que ele é o quê? Um álcool. Indica que ele é um álcool, tá? Então, todo álcool vai levar a terminação -ol. Bom, o que vai acontecer? Se necessário, eu tenho que numerar para identificar aonde está o grupo OH. Então, se necessário, temos que numerar a cadeia, para indicar a localização da hidroxila. A localização da hidroxila. Agora, a preferência ao numerar a estrutura é para o grupo funcional. Se eu tiver uma dupla, se eu tiver uma ramificação, a preferência é para o grupo funcional, ok? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Nessa estrutura aqui eu tenho só um carbono, então eu vou usar o prefixo o quê? Met. Simples ligação, -an, e a terminação -ol. Então, o nome desse álcool vai ser metanol. Bom, nesse segundo exemplo, perceba que eu tenho 3 carbonos. Eu tenho carbono da extremidade e tenho carbono do meio. Então, é necessário que eu numere para saber aonde que está a localização desse grupo OH. Porque o OH poderia estar aqui ou poderia estar aqui. Então, é necessário numerar. Aqui, tanto faz eu começar da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, vai estar no carbono 2. Então, 1, 2, 3. 3 carbonos, o prefixo é prop. Simples ligação entre os carbonos, -an. O grupo OH está no carbono 2. Então, eu vou colocar 2-ol. Então, prop, 3 carbonos. -an, simples ligação. -ol é um álcool. O OH está no carbono 2. Ok? Bom, aqui, nesse exemplo, eu esqueci de colocar o grupo OH aqui, né? Ó, colocar o grupo OH aqui. Nesse exemplo aqui, tá? Eu tenho uma dupla ligação, eu tenho uma ramificação e eu tenho o grupo OH. Logicamente, a cadeia principal é aquela que tem o grupo OH. Então, a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Tá? Agora, lembrando, eu tenho uma dupla, tenho uma ramificação e tenho um grupo funcional. Ao numerar essa estrutura, a preferência é para o grupo funcional. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Normal. Eu dei preferência para o grupo funcional aqui, ó, tá? Na hora de dar nome, foi igual a gente aprendeu o hidrocarboneto ramificado. Primeiro vem a ramificação. Como é que chama o CH3? Metil. Em qual carbono que está o metil? No 3. Então, vai ficar 3-metil. A cadeia principal tem 5 carbonos, então é pente. Eu tenho uma dupla que está no carbono 3. De lá para cá, a dupla está no carbono 3. Então, pente, 3, em. E tem o grupo OH que está no carbono 2. Então, 2-ol. Então, o nome dessa estrutura aqui é 3-metil, pente, 3-en-2-ol. Ok? Essa aqui é um álcool de cadeia ramificada e tem uma insaturação. Perceba que o grupo OH está ligado no carbono saturado. A estrutura tem uma dupla, mas não está no carbono do grupo OH. Bom, passando para cá agora, né? Eu tenho 3 grupos OH aqui. Lembra da regra dos menores números? Então, a gente vai começar a numerar pelo lado direito. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os meus grupos OH estão no carbono 2, 3 e 4.
Como é que eu vou nomear? 6 carbonos, X. Simples ligação entre os carbonos, AN. E aonde que está a localização do OH? No 2, no 3 e no 4. Como eu tenho 3 grupos OH, eu vou usar o prefixo tri. Então, vai ficar triol. Então, hexan 2, 3, 4, triol. Ok? Bom, aqui eu tenho uma cadeia fechada, saturada. Então, é um álcool? Sim. O OH está ligado no carbono saturado. Como aqui é um ciclo e só tem um grupo OH, não é necessário numerar, porque eu não tenho outra ramificação aqui. Então, vai ficar ciclo. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Simples ligação AN. E a terminação ol. Ciclo pentanol. Tá, mais algum exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia fechada, saturada. Eu tenho uma ramificação metil e eu tenho um grupo OH. Nesse caso, é necessário a gente numerar. Por onde que eu começo a numerar? Eu começo a numerar pelo carbono do grupo OH. Lembra que a preferência ao numerar é do grupo funcional. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, vamos lá. Ciclo, 6 carbonos, X, simples ligação, AN, e a terminação OL. Tá faltando uma coisa, não tá? Ixi, o quê? A ramificação. Isso. A ramificação, ela vem onde? Vem aqui antes, né? Então, aí, ó, ciclo, 3-metil, isso, CH3 é o metil, tá? E assim agora, hexanol. Professora, a senhora não colocou o 1 aqui. Se o metil está no carbono 3, indica que o OH só pode estar no carbono 1, ok? Bom, continuando. Vamos falar agora algumas características dos álcoois, tá? Como ponto de fusão e ebulição. Bom, a temperatura de fusão e ebulição dos monoálcoois aumenta à medida que aumenta a cadeia carbônica, como nos hidrocarbonetos, tá? Mas agora vamos falar uma outra característica aqui, ó. A gente falou que os álcoois é representado por ROH. O que é esse R aqui? Esse R é uma cadeia carbônica. É uma cadeia carbônica. Se ela é uma cadeia carbônica, ela é uma estrutura o quê? Apolar. O grupo OH é uma extremidade o quê? Polar. Tá. Então, os álcoois têm uma longa cadeia carbônica que é apolar e tem uma extremidade que é o quê? Polar. Por causa dessa extremidade polar, os álcoois são solúveis em água. Mas os álcoois também podem ser solúveis em solventes apolares. Exemplo, o etanol. O etanol se dissolve tanto em água quanto na gasolina. Justamente por isso, porque tem uma extremidade que é apolar e uma extremidade que é o quê? Polar. Quanto mais grupo OH tiver na estrutura, maior vai ser a reatividade desse álcool, ok? Tá, álcoois importantes, o metanol, o etanol e o álcool isopropílico. Na atualidade, a gente tem falado muito desses álcoois, né? O etanol, por exemplo, ele é usado como combustível, ele é usado como asepsia, né? Nesse tempo agora do nosso coronavírus, né? O álcool está sendo uma ferramenta muito utilizada. O mais apropriado é o álcool 70, certo? Por que tem que ser o álcool 70? E não pode ser um álcool mais concentrado? Porque o etanol é uma substância muito volátil. Então, se você usar um álcool anidro, um álcool 100%, um álcool 96%, quando você passa ele nas suas mãos, logo ele vai evaporar, não dando tempo de matar o vírus. Já o álcool 70, ele é menos concentrado,
Você vai passar ele na sua mão, ele vai demorar alguns segundos para evaporar, dando tempo dele interagir com o vírus para eliminar esse vírus, ok? Tá? Bom, nós temos mais muitas coisas interessantes a falar dos álcoois, por exemplo, das bebidas destiladas, tá? Usar também na indústria. Ao longo dos nossos estudos esse ano, a gente vai falando mais sobre os álcoois, ok? Tchau, até a próxima aula.